A iluminação em si é mais importante que a câmera. Você até pode fazer uma imagem boa com uma câmera limitada se você tiver bastante luz e luz de qualidade. Agora você pode ter o melhor celular com a melhor câmera. Se você tiver uma luz de baixa qualidade ou pouca luz, a sua câmera não irá fazer milagre, não irá ter um bom resultado. Bora então ver o porquê. Vamos ver então quais as características das câmeras dos celulares. O celular fisicamente tem um sensor pequeno em relação às câmeras tradicionais. Logo, por o sensor ser menor, ele necessita de uma maior iluminação, porque entra menos luz devido ao seu tamanho menor. Essa característica limita o uso de celulares em baixa luz, porque a qualidade de imagem baixa e entra muito ruído, aqueles grãozinhos que aparecem no vídeo e que diminuem bastante a qualidade da imagem. Além da quantidade de luz, você precisa se atentar à qualidade da luz. Tecnicamente, a luz pode ser separada em luz dura e luz suave. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. Isso aqui é uma luz dura. Veja que as sombras elas são bem delineadas, são bem demarcadas. Aqui uma luz suave. Você pode perceber que nessa luz suave é uma luz mais difusa, em que as sombras elas não são tão marcadas quanto aqui na luz dura. Olha só essa sombra no pescoço, a sombra projetada aqui do nariz. Então na luz dura ela fica bem demarcada. Já na luz suave, ela fica mais difusa, mais dispersa, aqui como você pode ver. Geralmente o vídeo fica mais bonito se você tem uma luz difusa, se não fica tão marcada essas sombras, tanto no rosto da pessoa, quanto num fundo, numa parede, a sombra projetada no cenário. Existem algumas situações que você quer uma luz dura no seu vídeo. Por exemplo, se você quer retratar que você está debaixo do sol. Então existem algumas situações que você vai querer uma luz dura, mas geralmente vai ficar mais bonito uma luz difusa. E o que faz produzir uma luz dura ou uma luz suave? Uma luz dura é uma luz pequena em relação ao objeto que está sendo iluminado. Já uma luz suave é uma luz grande em relação àquele objeto. Só que esse tamanho grande ou pequeno é relativo e varia com a relação da distância que essa luz está. Um exemplo, o sol, ele geralmente dá uma luz dura. Se você for numa praia em pleno sol, você vai ver que você vai ter uma sombra na areia bem marcada. Mas por que esse sol tem um tamanho grande em relação a uma pessoa que está sendo iluminada? Porque ele está muito distante. Então, nessa relação, ele acaba se tornando pequeno. Já uma fonte pequena de luz, como uma lâmpada, para iluminar uma pessoa, ela vai proporcionar uma luz dura também. O que se pode fazer nesses casos que você tem uma fonte pequena de luz é você usar difusores. Nós vamos ver as possibilidades ao longo do curso. Aqui nessa imagem nós vamos ver o uso desses difusores. Então, em relação ao modelo que está sendo iluminada, essa é uma luz grande. São 3 lâmpadas pequenas iluminando essa modelo, mas dentro de softbox, que eles estão fazendo o trabalho de difusão dessa luz. Difundir a luz vai dar um aspecto muito mais bonito para o seu vídeo ou para a sua fotografia. Outro aspecto importante para a fotografia do vídeo, ou seja, para deixar um aspecto bonito no vídeo, é a cor da luz. Isso é uma coisa que pouca gente se atenta. A cor da luz está muito ligada a uma escala, que é chamada a escala de temperatura de cor, que é medida em graus Kelvin. A temperatura de cor a pleno sol ao meio-dia vai dar um número de 5.600 Kelvin. Esse número, em torno de 5.500, 5.600 Kelvin, é muito utilizado para a criação de vídeos e para fotografia, porque nesse número vai estar representado uma cor mais natural, nem tão esbranquiçada ou azulada, nem tão alaranjada. Então guarde esse número, porque quando nós formos recomendar alguns equipamentos, caso você queira investir numa iluminação um pouco melhor, é um número que deve ser levado em conta por você.
Existe como você corrigir tons mais azulados ou mais alaranjados na configuração dos aplicativos de um celular ou na configuração de uma câmera, por exemplo, trabalhando o balanço de branco. Depois nós vamos ver o que é isso. Mas se você já partir desse meio termo, vai facilitar muito mais a sua vida. Então, dá uma olhada nessa temperatura de cor e guarda aí essa informação na sua cabeça, que depois nós vamos utilizar. Aqui nessa imagem nós temos a representação do dia. Então aqui nessa imagem você pode perceber que pela manhã, quando o sol nasce, tem uma temperatura de cor mais baixa. Essa temperatura de cor mais baixa vai ficar um aspecto mais alaranjado. E quanto mais vai subindo essa temperatura de cor aqui, essa quantidade, vai ficando mais fria essa luz. Então vai indo para tons mais azuis. Então, essa temperatura mais amarelada é uma luz mais quente. À medida que o sol vai subindo e nascendo, vai mudando também essa temperatura de cor, passando para tons mais brancos e azulados. E quando ele vai se pondo, vai de novo ficando temperaturas mais quentes. Então, se você quer dar um aspecto para o teu vídeo que o sol está nascendo ou está se pondo, você pode utilizar uma luz mais quente, ou seja, uma luz mais amarelada, com uma temperatura de cor mais baixa. Subindo essa temperatura de cor, você vai ter tons mais esbranquiçados até chegar ao azul, que vai dar o aspecto no vídeo que você vai estar fazendo aquela ação, gravando aquele vídeo no meio-dia, por exemplo. Ainda trabalhando a qualidade da luz, nós temos um outro aspecto chamado o índice de reprodução de cores. Dê uma olhada nessa imagem aqui. Olha só, essa parte de cima aqui da imagem parece mais pálida, não parece? Aqui embaixo uma cor mais viva, porque os morangos aqui que estão sendo iluminados estão refletindo uma cor aqui embaixo que tem um índice de reprodução de cores melhor. Quanto maior esse índice de reprodução de cores, mais fidelidade você vai ter nessas cores sendo representadas no vídeo. Então veja só, somente com a iluminação que você vai utilizar, você pode ter um vídeo com cores mais apagadas ou com cores mais vívidas, mais reais. Também uma coisa que você deve observar quando você for adquirir o equipamento de iluminação. E esse mesmo pouca gente leva em conta, mas vai ter um efeito muito grande na estética do seu vídeo. Nós já falamos quanto à intensidade da luz, a quantidade de luz e quanto à qualidade dessa luz. Mas quais são os tipos de iluminação que nós podemos utilizar? Uma fonte de luz muito boa que nós temos é o sol. A iluminação natural, ela é de graça. Mas eu já falei que o Sol, como ele está muito distante, apesar de ele ser uma fonte grande de luz, ele se torna uma fonte pequena aqui na Terra por causa da distância. Isso vai proporcionar uma luz dura se você for iluminar o seu vídeo a pleno sol. Dá uma olhada na imagem aqui embaixo, nessa primeira imagem. Olha só a luz pegando no boné, como ela fica dura, como ela fica bem delineada aqui no rosto. Se você quiser utilizar essa linguagem no seu vídeo, tudo bem. Vai lá a pleno sol e grava sem problemas. Mas o sol também pode dar uma luz difusa. Isso vai ocorrer nos dias que está nublado. Olha só aqui a segunda imagem. As nuvens vão funcionar como um difusor dessa luz. E aquela luz que era pequenininha do sol lá longe vai se tornar uma grande fonte de luz, porque todo o céu está difundindo aquela luz ali através das nuvens. Vamos voltar aqui para a imagem. Olha só a diferença de uma luz mais difusa com uma luz mais dura. Todas elas uma iluminação natural. Veja que essa aqui vai ficar mais agradável para o vídeo ou para uma fotografia. Então essa é uma das coisas que você pode utilizar quando você vai utilizar a luz natural. Ah, vai gravar um vídeo, tem um vídeo para gravar? Você pode se utilizar dos dias nublados para ter essa luz mais bonita, mais difusa. A iluminação contínua vai facilitar muito a sua vida, por quê? Porque o sol, por exemplo, ao longo do dia ele vai perdendo intensidade. E se você for fazer um vídeo longo, por exemplo, essa intensidade vai mudando todo o aspecto do teu vídeo do decorrer do dia. Então não tem como você fazer um vídeo muito longo se você quer ter um padrão de iluminação. Se você for utilizar a luz natural, você vai ter que optar por fazer vídeos curtos.
Porque como nós vimos, além da intensidade de luz que vai escurecendo o teu vídeo, vai mudando a cor do seu vídeo. Também tem o inconveniente de cada vez que for passar uma nuvem na frente do sol, vai mudar totalmente o aspecto do seu vídeo. Para não ter esse problema, você pode utilizar a luz contínua. As duas principais que são utilizadas hoje em dia é a luz fluorescente, mas que está perdendo bastante espaço para a luz de LED, que hoje em dia, com certeza, é a que está sendo mais utilizada. A luz fluorescente geralmente é uma fonte pequena de iluminação, então você provavelmente, para deixar um aspecto mais bonito do seu vídeo, uma luz mais difusa, mais suave, você vai ter que usar difusores. Já o LED pode ter uma fonte pequena ou uma fonte grande. Você também pode utilizar os difusores nos LEDs. E quais são esses tipos de difusores? Um difusor muito simples e barato pode ser o teto ou uma parede. Em vez de você apontar aquela iluminação diretamente para você, você pode rebater essa iluminação numa parede, tornando uma área muito maior. Então você aponta a luz para a parede e essa luz vai refletir em você mais difusa. Por quê? Porque você está aumentando aquela área de iluminação. É claro que você vai perder a intensidade. Então, para fazer isso, você tem que ter uma iluminação com uma intensidade alta, com uma quantidade grande de luz. Mas existem sombrinhas, difusores circulares, softbox, octabox. Então são várias opções para você ter uma luz mais difusa. Aqui nós estamos vendo nos exemplos os difusores. No caso da primeira imagem mais acima, sombrinhas difusoras e mais abaixo um conjunto de softbox. Nesses dois casos são utilizadas ali dentro lâmpadas que podem ser tanto lâmpadas fluorescentes como lâmpadas de LED. Quanto à intensidade da luz, eu posso regular isso de várias formas. Eu posso aumentar a intensidade ou diminuir a intensidade dessa iluminação. Para isso, a minha iluminação precisa ter um potenciômetro que permita aumentar a intensidade ou diminuir essa intensidade. Outra coisa que eu posso fazer para aumentar a intensidade ou diminuir a intensidade é eu me aproximar ou me afastar dessa fonte de iluminação. Quanto mais próximo eu tiver, mais intensa será essa iluminação. Quanto mais eu me afastar, mais vai diminuir a intensidade dessa iluminação. A terceira forma é regulando a exposição do equipamento à luz. Ou seja, a forma que aquele equipamento vai enxergar aquela luz que está chegando. Se vai entrar mais luz, se vai entrar menos luz, eu posso fazer isso com regulagens no equipamento. Ou no software ali do celular, no aplicativo do celular, ou as regulagens de uma câmera. Nós também vamos aprender a fazer isso. Existe um esquema clássico de iluminação que se chama iluminação de 3 pontos. Esse tipo de iluminação funciona bem na maioria das situações. Vamos ver aqui nessa imagem como ele funciona. Então nós temos 3 tipos de iluminação aqui. Nós temos aqui uma luz principal que vai ser a fonte de luz mais forte, que vai iluminar a maior parte aqui do objeto ou pessoa que a gente quer iluminar. Nós temos uma luz de preenchimento que ela é geralmente mais fraca. E esse tipo de iluminação vai formar um gradiente. No rosto, por exemplo, existe uma iluminação principal que vai iluminar mais e uma iluminação de preenchimento que vai iluminar um pouquinho menos, mas vai dar um preenchimento no que você quer, para não deixar totalmente escuro aquele outro lado que você está iluminando. Esse gradiente dá uma beleza ao vídeo. Não fica uma luz chapadona, toda uniforme, sem textura, sem variação de coloração, por exemplo. Por isso, esse é o tipo de luz muito utilizada. Além disso, existe uma contraluz. Uma luz que vem por trás que ele vai dar o recorte da imagem. Então você vai se destacar do fundo. Isso vai dar uma perspectiva no vídeo. Por isso, esse tipo de iluminação ele é bem utilizado, é bastante utilizado. Porque de uma forma simples vai dar beleza ao seu vídeo. Como que ela funciona? Essa iluminação aqui, vamos ver a imagem de baixo, ela não é uma iluminação que fica reta. Ela é colocada mais acima numa angulação de 45 graus em relação à pessoa ou ao objeto que está sendo iluminado. Também ela não vai ficar frontal, ela vai ficar mais angulada lateralmente para ter esse gradiente de iluminação diferente em ambos os lados do rosto de uma pessoa, por exemplo.
Então, eu tenho aqui a câmera no plano dos olhos, que geralmente é colocado, nós vamos ver isso na altura dos olhos. Tenho a minha iluminação mais acima, angulada a 45 graus e mais lateral também. Não tão uma iluminação só de frente. Para formar um gradiente aqui no rosto de uma pessoa, por exemplo, o objeto, e a luz de trás que vem vindo fazendo esse recorte aqui que nós temos. Como nós vimos, você pode utilizar a luz natural. Uma forma que nós vamos ver é ficar de frente para uma janela. Eu tenho a janela aqui, coloco a câmera na frente ou o celular na frente e fico aqui de frente para essa janela. Lembrando que você pode utilizar os dias nublados para fazer uma luz mais difusa, mais bonita, ou pode até utilizar uma cortina translúcida, uma cortina branca, por exemplo, para ajudar a fazer essa difusão também. Uma coisa importante é você não usar essa luz que está vindo de fora como fundo. Porque o que acontece? Essa é uma luz muito forte. A não ser que você tenha uma luz ainda mais forte te iluminando, você vai ficar subexposto, como está nessa imagem aqui. Então, olha só. Você tem um fundo aqui com muita luz e você tem aqui uma imagem de uma pessoa que só dá de reconhecer a silhueta, não dá de ver expressões, não dá de ver nada, porque essa luz de trás, vindo de trás, ela é muito forte. Teria que ter, para iluminar essa pessoa, uma luz ainda mais forte concorrendo com aquela luz que está vindo de trás. Que daí você conseguiria expor tanto o fundo ali, aquela parte iluminada que está vindo da janela, quanto aquela pessoa. Por isso, para facilitar, se você já vai utilizar uma iluminação natural, grava ali de frente para uma janela e não utilizando ela como teu cenário, por exemplo. A outra dica que eu dou ali é você gravar em dias nublados, como eu já falei. Essas nuvens ali vão funcionar como um difusor e a luz vai ficar muito bonita ali, a luz natural. Vai ficar bem bonito, um vídeo bem legal. Outra coisa também é o que eu falei já, o tempo do vídeo. Vai variar muito o aspecto do seu vídeo se você for fazer vídeo longo utilizando a iluminação natural. Vai fazer vídeos mais longos, procura lá uma iluminação contínua para você não ter esse problema de variação de aspecto do seu vídeo. Então essas são as dicas de iluminação natural que você que ainda não vai investir num primeiro momento ou não tem a intenção de investir no equipamento de iluminação, pode utilizar para deixar o seu vídeo com aspecto agradável. Agora nós vamos ver qual é a importância da iluminação para o aspecto do seu vídeo. Veja só. Então, vamos comparar a qualidade com a mesma câmera, somente mudando a iluminação. Essa é a iluminação geral sendo utilizada, só com as luzes do teto que eu tenho. Então perceba que eu não tenho nem quantidade nem qualidade de luz. Agora vamos começar a criar um clima para o nosso vídeo. Eu vou desligar essa iluminação geral e eu vou começar ligando a luz principal que eu tenho. Ok, agora o aspecto do meu vídeo está começando a mudar. Esse é o resultado somente com ponto de iluminação dessa iluminação de 3 pontos que nós vamos fazer. Ele está ajustado como nós vimos na figura, em torno de 45 graus, bem próximo, e é uma luz mais forte, uma luz principal. Vamos ligar agora a luz de preenchimento para a gente ver qual a diferença que vai fazer na nossa imagem. Pronto, agora nós temos, além da iluminação principal, uma luz secundária, uma luz de preenchimento, que vai dar esse gradiente. É uma luz um pouco mais suave, que está um pouco mais afastada, tendo uma intensidade menor, mas que vai preencher aqui parte desse rosto, gerando um gradiente diferente. Então a imagem já está começando a ficar um pouco mais interessante. Agora vamos ligar o terceiro ponto, que é uma iluminação bem suave que vai me destacar aqui do fundo, vai fazer esse recorte aqui da minha silhueta em relação ao fundo. Pronto, agora nós temos essa iluminação vindo de trás aqui que está dando esse recorte do fundo.
Agora, para o toque final, vamos criar um clima para o nosso vídeo, uma ambiência, para dar um pouco de profundidade para o meu vídeo. Vamos iluminar também o cenário para a gente ver a diferença. Aí está. Veja como você trabalhar um pouco a iluminação faz toda a diferença num vídeo. Não é a câmera em si o principal fator de qualidade num vídeo. A iluminação vai dar toda a estética do vídeo e vai fornecer qualidade. Porque não esqueça que o vídeo é a luz que está entrando no sensor ali que está sendo refletida numa superfície. Com pouca luz e com baixa qualidade dessa luz, o vídeo vai ficar de baixa qualidade. Compare agora o antes e depois.